Olá pessoal, bem-vindo a mais um conteúdo BExpert. Eu sou Amanda Mello, gerente de contas Key Account aqui do time corporativo. E hoje a gente vai falar sobre Salesforce, um pouquinho sobre o calendário, como a gente visualiza esse calendário dentro do Salesforce, como a gente insere e altera a nossa agenda no sistema e também um pouquinho sobre os compromissos, como a gente tira relatório para entender quais são os compromissos que a gente já inseriu dentro daquele mês ou dentro do ano. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre calendário, agenda, compromisso. Aqui na nossa tela principal, né, a gente tem o dashboard que a gente consegue acompanhar quantos compromissos na agenda a gente tem no nosso mês, qual é a evolução, né, desses compromissos. Então, eu consigo ver anual, então de janeiro até dezembro. E aí, se eu precisar extrair um relatório, eu consigo tanto anual quanto mensal. Então, eu venho aqui em exibir relatório, ele vai aparecer para mim tudo que eu tenho inserido dos compromissos no sistema no mês, eu consigo filtrar. Então, nesse caso, ele sempre vai buscar o do mês, mas eu consigo no filtro personalizar e selecionar como que eu quero ver. Então, se eu quiser ver trimestre, eu consigo ver trimestre atual, eu consigo ver trimestre anterior. O ano, a mesma coisa, eu consigo ver ano atual, ano anterior. E também por mês. Então, esse mês, eu consigo ver o mês passado e o próximo mês. A gente também consegue fazer esse filtro. Se eu precisar extrair esse relatório, eu venho aqui, clico em exportar, ele vai aparecer aqui a informação, eu clico em exportar, e aí ele já vai abrir aqui as minhas atividades. Então, eu consigo visualizar aqui numa planilha de Excel todas as informações, né? Ele vem assim com a edição que a gente vai precisar mexer, mas eu consigo ver todas as informações. Então, eu consigo ver quais são os clientes, o que foi feito, quem que criou, qual que foi o motivo dessa atividade. Então, eu tenho todas essas informações, tá? Voltando aqui à tela de compromissos, ao início eu consigo aqui mostrar também por ano. É o mesmo processo. Se eu clicar em exibir relatório, ele vai aparecer aqui para mim. Anualmente eu consigo visualizar também o gráfico, então de janeiro a dezembro, e aí ele mostra aqui, ó, se eu colocar em cima, qual é o tipo de atividade. Então aqui acionamento, reuniões internas, FUP com cliente, reuniões online, eu consigo ver isso mês a mês e eu também consigo exportar aqui, clicando em exportar, ele vai aparecer, aqui é o formato do Excel, clicando em exportar, ele também vai virar uma planilha aqui do Excel para a gente poder visualizar, tá? Como que a gente insere todas essas atividades? Eu venho aqui em calendário. O meu calendário, eu vou conseguir visualizar ele por mês, então eu consigo selecionar aqui ele por mês. Então eu tenho uma visão ampla de tudo que eu fiz e vou fazer ainda dentro do mês. Eu consigo filtrar por semana, então ele vai mostrar como que tá a minha semana de agenda. E eu consigo também filtrar por dia. Então hoje, o que eu tô fazendo hoje? Eu consigo também selecionar. Tá? No caso aqui, uma outra coisa bem bacana do calendário é que a gente consegue visualizar o calendário de outras pessoas do time. Então, eu venho aqui em outros calendários, adicionar calendários, e eu vou filtrar a pessoa que eu quero visualizar. Então, vamos imaginar que eu quero visualizar o relatório da Thalita. Eu vou selecionar a Thalita, eu vou adicionar, e aí vai aparecer aqui o calendário dela. E aí aqui, se eu olhar, vai ver que aparece também os compromissos, a agenda dela. Eu consigo selecionar, eu tiro, se eu quiser ver de outras pessoas eu também consigo, então eu selecionei aqui do Gui, ele vai sempre aparecer para mim. Aqui do Vitor, ele também aparece, então eu consigo visualizar o calendário de todas as pessoas dos hotéis e do corporativo, tá? Então é bem bacana. Para inserir um compromisso, eu consigo vir aqui em novo compromisso, porém o mais fácil é clicando direto na agenda. Então eu vou colocar, vamos imaginar que eu vou inserir agora um compromisso de hoje, dia 27, ao meio-dia.
Eu vou colocar aqui qual é o assunto, então é importante a gente informar o porquê eu tenho essa agenda, essa reunião, essa visita. Eu gosto de colocar sempre o nome do cliente, então eu vou colocar, por exemplo, aqui caixa. E eu gosto de colocar também logo depois do cliente o que eu estou fazendo. Então é uma reunião online, pode ser RFP, pode ser negociação, grupo, enfim, eu posso ir colocando todas as informações, né? O que eu estou falando com esse cliente, tá? Então, nesse caso, vou colocar aqui que foi uma reunião online. Aqui a data a gente confere se tá certinho, se por acaso não tiver aqui no calendário a gente consegue editar. A mesma coisa da hora, eu consigo editar tanto o início quanto o fim, tá? Desse compromisso. O tipo de compromisso, então, o que foi esse compromisso? O que vai ser esse compromisso? É uma atividade, é uma reunião interna da Atlântica? É algum evento do cliente que eu fui convidado? Um fan tour que eu participei? É um FUP, então eu estou fazendo um FUP em relação ao grupo, uma cotação, a um evento? É um happy hour ou coquetel que eu participei com o cliente? Eu fiz uma ligação, eu participei de alguma feira, algum congresso, refeições, então café da manhã, almoço, jantar com o cliente, uma reunião online, então que eu fiz direto com esse cliente, um site inspection, né, uma visita técnica nos hotéis, se eu fiz uma visita de reunião presencial, se eu visitei a concorrência, né, fiz um café da manhã oculto, por exemplo, o WhatsApp, normalmente a gente usa bastante hoje em dia, ou algum workshop, então eu vou selecionar, que eu, como é uma reunião online, vou selecionar a reunião online. Aqui embaixo eu vou preencher qual que é o motivo que eu estou entrando em contato com esse cliente. Então, tem várias disponíveis, tá? Tem alguns que são mais utilizados, né? Mas, por exemplo, se é uma reunião interna, eu tenho aqui atividades internas. Se eu vou fazer uma capacitação para o meu cliente, eu consigo selecionar. É uma cotação de grupo, então eu estou fazendo essa reunião por conta de um grupo que ele está cotando. É uma divulgação de alguma nova abertura de alguma unidade. Eu estou entregando um brinde, é por isso que eu estou entrando em contato com o cliente. Então tem vários motivos que eu posso entrar em contato. Parceria, negociação de tarifário, queda de produção, prospecção, enfim. Tem várias opções. Aqui eu vou colocar relacionamento, então eu estou fazendo um relacionamento, uma manutenção do meu relacionamento com o meu cliente. E aqui embaixo vem quais são os hotéis. Então eu posso selecionar mais de um hotel, então tem a listagem de todos os hotéis, tem a listagem por cluster, tem a listagem por NAR. Então eu consigo filtrar, eu consigo colocar um Ctrl F, ele vai aparecer aqui e eu consigo selecionar. Então, por exemplo, vamos imaginar que é alguma coisa relacionada ao Radisson Pinheiros. Então eu vou colocar Pinheiros, ele vai aparecer as opções, então a gente tem um rumo e a gente tem aqui o Radisson. Eu consigo selecionar, eu fecho aqui a telinha e eu arrasto para escolhido. Se eu não vou falar só do Radisson, eu vou falar do cluster, eu também consigo. Novamente, Ctrl F, eu vou e eu coloco o cluster. E aí ele vai aparecer todos os que eu tenho. Então, cluster Vitória, cluster Macaé, Goiânia, os de São Paulo. Então, no caso aqui, seria o cluster da Paulista. Então, eu consigo adicionar. Se eu vou falar de todos os hotéis, eu tenho aqui embaixo a opção todos os hotéis. Então eu clico todos os hotéis, arrasto e eu não preciso selecionar vários hotéis, tá? Então eu consigo voltar aqui também. Aqui embaixo é a descrição. Quando a gente vai inserir o compromisso, a agenda, normalmente a gente não tem já pronto tudo aquilo que a gente vai falar. Às vezes a gente tem alguns tópicos, mas a gente não tem o relatório em si. Então aqui é importante a gente só colocar brevemente o motivo, né? Então é uma reunião online para tratar de um grupo, é uma reunião online para tratar de uma negociação, é uma reunião que eu preciso por conta de alguma pendência, enfim. Eu preciso colocar aqui algum texto curto e depois, quando eu for inserir o meu relatório, eu volto nesse compromisso e aí sim eu coloco o relatório completo aqui na descrição. Como eu estou montando a agenda, por enquanto eu não tenho esse relatório. Então eu vou colocar que é uma reunião para negociação de tarifa 2026, por exemplo. E aí depois eu volto e preencho com as informações detalhadas. Aqui embaixo eu preciso registrar
qual é esse cliente, então eu venho aqui em contas e eu coloco aqui qual é o cliente, então aqui é caixa. Como ele vai aparecer vários, normalmente a gente vai em lupinha, porque aí a gente consegue ver qual é a conta principal. Então eu venho aqui e insiro na conta principal. A gente nunca vai inserir nessas outras contas secundárias, a gente sempre insere na conta principal. Eu coloco caixa e aqui o contato que eu vou falar, quem que é a pessoa que eu vou falar. E aí eu consigo pesquisar por nome, eu consigo pesquisar da maneira que eu quiser, tá? Como aqui já tá o do açaí, eu vou colocar, vou imaginar que é ele. Mas eu coloco o contato que eu vou falar dentro da caixa econômica, tá? Terminando esse processo, eu salvo e aí você vê que ele vai entrar aqui na minha agenda. Então ele entrou aqui no meu dia 27 ao meio-dia, eu tenho essa reunião. Eu consigo clicar nele e editar. Então, por exemplo, eu preciso editar aqui e eu consigo editar alguma informação. Normalmente a gente faz isso quando a gente vai inserir o relatório. Então, eu preciso voltar nesse compromisso para inserir o relatório. Ou se eu preciso editar alguma informação diferente que ficou faltando. Se eu precisar excluir também, eu venho e clico aqui em excluir. E ele vai excluir automaticamente do meu calendário. Se eu tiver algum arquivo importante desse compromisso, eu também clico aqui em carregar arquivos. Ele vai abrir a minha telinha para eu poder selecionar quais são os arquivos que eu quero, tá? E se eu precisar replicar esse compromisso, eu consigo replicar para outra pessoa. Então, vamos imaginar que nessa reunião da caixa, não sou só eu que vou participar. Outra pessoa do time também vai. Então, eu venho aqui no replicar, eu seleciono o nome do usuário, então eu vou digitar o nome da pessoa, e na hora que eu selecionar, eu replico, e aí esse compromisso vai aparecer também na agenda dessa pessoa que eu repliquei. Então, isso é bem bacana quando a gente tem mais pessoas participando da mesma ação, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Até a próxima!